Algumas pessoas acordam 5 horas da manhã para pedalar, outros às 4 para fazer uma trilha, e alguns ficam até de madrugada pintando, desenhando, fazendo qualquer coisa. Mas você, meu alecrim dourado, não consegue ficar 2 horas com a bunda na cadeira para estudar. Vem comigo que hoje, nesse vídeo, vamos falar como tornar os estudos interessantes, como gostar de estudar. Bora lá? Fala, bonitos! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bia e por aqui falamos sobre estudos e produtividade. E hoje vamos conversar sobre como desenvolver o interesse em estudar. Muitas vezes, quando trazemos o assunto estudos na mesa, as pessoas viram a cara. Falam que não tem paciência, que não tem mais tempo para ler, que já passaram da idade de estudar, mas ao mesmo tempo essas pessoas se desdobram para fazer aquilo que interessa a elas. Já parou para pensar nisso? E hoje a gente vai falar sobre como desenvolver um sentimento parecido em relação aos estudos. Vem comigo! Em primeiro lugar, vamos falar sobre o porquê nos interessamos nas coisas. Geralmente uma coisa nos atrai o interesse quando ela nos traz algum resultado. Por exemplo, quando você treina, você tem endorfina sendo liberada no seu corpo inteiro. Então aquilo traz uma certa sensação de prazer. Quando você bate uma meta, aquilo te traz satisfação. Quando você vê um filme com alguém que você gosta, te traz um quentinho no coração e você também gosta muito dessa ideia. Mas quando a gente fala na sociedade atual, no mundo TikTok, no mundo Shorts, no mundo Reels, a sensação de satisfação, cada vez mais a gente quer antecipá-la. E nos estudos, quando a gente tem um resultado mais a longo prazo, mais e mais se torna difícil sentar a bunda na cadeira e assistir aquela aula, fazer aquela lista de exercícios. Por exigir sim um certo esforço, estudar pode ser bem difícil. Mas eu vou te mostrar algumas estratégias que podem trazer menos sacrificante esse hábito que pode trazer tantas coisas boas. Em primeiro lugar, estabelecer metas e recompensas para cada meta cumprida. Então, depois de fazer esse simulado, eu vou assistir um episódio da série que eu tanto gosto. Depois de assistir essa aula de 2 horas, eu vou passear com o meu cachorro, dar uma voltinha ali fora. Eu vou comer tal coisa depois que eu terminar essa lista de exercícios. Você se estabelecer algumas recompensas traz sim uma sensação de pequena vitória quando você termina aquela atividade que não é tão prazerosa no primeiro momento. Ao mesmo tempo, gamificar o estudo pode ser uma forma de também ser mais divertido estudar. Eu gostava muito do aplicativo Forest quando eu estava estudando na época do vestibular, que é aquele aplicativo que você baixa e bloqueia o celular enquanto está estudando, até uma forma de quem se distrai muito com as redes sociais dar uma fugida. E cresce uma árvore nesse período. Então, se eu tenho um ciclo de 1 hora de estudos, em 1 hora vai ficar crescendo minha árvore e depois de um dia, de uma semana, você tem um jardim completo que você montou, você deixou crescer várias árvores. E incluir estratégias de estudo ativo também pode ser uma forma de sair um pouco daquela monotonia de sentar, assistir aula, anotar, fazer resumo, porque são estratégias que exigem um pouco mais do seu raciocínio e, ao mesmo tempo, podem consumir menos do seu tempo. Fazer questões com certeza é mais rápido que você ficar fazendo resumo, só que ao mesmo tempo é uma coisa que você está ali ativamente pensando, está empregando seu tempo, está ocupando ali sua cabeça, ocupando seu espaço atencional e você não se distrai mais facilmente com as coisas, consegue ali manter seu foco. Flashcards também são uma maneira muito boa de estudar, que é bem papum mesmo, e também são bem rapidinhos. Você consegue fazer uma grande quantidade de flashcards em um curto período de tempo, e isso também ali sai um pouquinho da monotonia, e você pode fazer isso em qualquer lugar. Os flashcards têm aplicativos, o Anki é muito bom para isso, questões, dependendo de como você faz suas questões. Você pode imprimir, levar para qualquer lugar e por aí vai. É bom você sair também daquele ambiente de que você estuda todo dia e encara aquilo como um desafio muito grande e tornar um pouco mais tranquilo, tornar um pouco menos desgastante, mudando um pouquinho de ambiente. Em um segundo momento, desvincular aquele preconceito em relação aos estudos também pode facilitar muito a sua vida. Muita gente tem preguiça de estudar porque tem a ideia de que estudar equivale a abdicar das coisas. Como assim? Todo mundo conhece aquela história de fulano que demorou 10 anos para passar em medicina, ou ele só passou porque estudava 60 horas por semana, porque ele não saía para nada, não fazia mais nada, só estudava e por isso que ele passou. Mas calma, essas histórias ficam justamente muito famosas porque são muito absurdas. Porque estudar não significa necessariamente você largar de tudo da sua vida. Não, porque eu estou estudando para um concurso e eu posso demorar 5 anos a passar. Então, nos 5 anos eu não vou cuidar da minha saúde, eu não vou sair de casa, eu não vou dormir, eu não vou fazer nada. Tá vendo como é absurdo? E as pessoas gostam de tornar histórias absurdas famosas. Então, vamos tirar um pouquinho o cavalinho da chuva e falar como isso pode ser benéfico na sua vida. Estudar não é você se desgastar até ter um burnout.
Estudar é um hábito bom como qualquer outro hábito saudável. Ele pode te trazer sim coisas boas. Ajuda com a memória, ajuda você a ampliar sua gama de conhecimento, ter uma boa conversa com as pessoas porque você tem algum conteúdo a oferecer. E mais que isso, estudar pode sim abrir portas para você na sua vida, no presente ou no futuro. E mais que isso, a gente vai conversar daqui a pouco. Quando você vai estudando, vai desenvolvendo esse gosto por estudar, você realmente se empolga. E com organização você pode incluir sim isso na sua vida no momento que você tiver, na hora que você tiver, no tempo disponível que você tiver. E estudar não precisa ser tão sacrificante como as pessoas divulgam. É muito mito que tem em volta do mundo estudar e não é bem assim que a banda toca. E vamos lá, da mesma forma que você acompanha influenciadores do mundo fitness, do mundo fashion, de finanças, ou de qualquer outro assunto que você se interesse, você já pensou em acompanhar influenciadores que estudam? Será que é tão absurdo assim pensar nisso? É muito interessante que no Brasil a gente tem muito essa cultura de acompanhar influenciadores. E quando você acompanha pessoas que praticam aquele hábito que você quer incorporar na sua vida, porque você está todo dia ali no Instagram vendo os stories, é mais propício que você desenvolva esse interesse também, porque acaba que a gente é a média das pessoas que nos cercam, né? E no mundo digital a gente também acaba absorvendo alguma das coisas que a gente vê na nossa telinha ali todo dia. E você se inspirar nessas pessoas, ver que elas ou estão passando pelo mesmo processo que você, ou passaram pelo mesmo processo que você, e estão hoje adquirindo alguma coisa, conquistando alguma coisa como fruto desse esforço, é muito legal. E nessa eu te convido a me seguir lá no Instagram, onde eu compartilho também a minha rotina de estudos agora para as provas de residência médica, que eu tô passando um certo perrengue, mas eu equilibro bem minha vida com isso e não é um negócio tão sacrificante quanto as pessoas falam que é. Então vai lá que a gente pode conversar. Mas voltando ao assunto, é super legal ver pessoas que estão ali, podem te dar dicas de como otimizar suas atividades no dia, como você pode incluir estudos das maneiras mais diversas na sua rotina, mesmo que ela seja corrida. E é legal pegar dicas de pessoas que já passaram por essa fase que você está passando, seja preparando para o vestibular, para as provas de residência ou para qualquer outra meta da sua vida. E sem falar que naquele dia que você está desanimado, ver aquele perfil da pessoa estudando ou falando que foi bem na prova ou no simulado, te dá aquele ânimo que faltava. Então, acho que pode te dar uma ajudinha assim. Será que você não consegue fugir do Instagram? Pelo menos consome alguma coisa que pode te trazer algum ponto positivo. E falando de ânimo, a gente não podia deixar de falar nela, a tão famosa motivação. Meu querido, já vou te adiantando que motivação não dá em árvore e não é todo dia que você vai ter a bendita da motivação para sentar e estudar. Principalmente no início, que a gente não está muito acostumado a ter uma rotina de estudos, sentar e iniciar, sair da inércia, a gente vai precisar colocar energia para começar todo esse processo. Mas com o tempo, quando você vai vendo efetivamente seus resultados, você vai vendo seu processo numa lista de questões, vai ver seu progresso em simulados e vai vendo aquela aplicabilidade do conteúdo que você está estudando no seu dia a dia, você vai ficando mais animado, vai ficando entusiasmado com esse resultado e vai se empolgando mais, vai se acostumando. Não vamos falar empolgando no início não, mas você vai se acostumando com a ideia de estudar e como aquilo realmente pode ser positivo no seu dia a dia. Estudar, principalmente no início, não é fácil e se manter estudando é mais difícil ainda. Manter qualquer coisa com uma certa constância é difícil, mas a partir do momento que você vê realmente os resultados do seu estudo florescendo na sua frente, você vai se acostumando e quem sabe se empolgando com essa ideia de manter esse hábito na sua vida. Se você gostou dessa nossa conversa, não deixe de assistir esse vídeo aqui, que tem um conteúdo parecido, só que eu acho que também pode agregar muito na sua vida. E não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e dar uma passadinha lá no Instagram, onde a gente pode conversar um pouquinho mais. Então nos vemos nos próximos conteúdos aqui no canal. Beijo!